Olá pessoal, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha todas as semanas, desde que tudo isso começou lá em maio de 2020. O mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente vai falar? Hoje o nosso tema é mapeamento de poder. A gente vai receber um queridíssimo especialista, super especialista, Jorge Pinheiro. Quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas, e para você que vai nos assistir depois, gravado. Olá, Mi! Tudo bom? Você que vai nos assistir gravado depois, ou se de repente perdeu alguma coisa, seja bem-vindo também. A gente vai falar sobre um tema que tem muito a ver, tem uma relação direta com o que nós estamos passando nos dias de hoje, que é justamente essa alta competitividade. Nós estamos num momento com muitas pessoas desempregadas, pessoas que muitas vezes têm uma alta qualificação e que não estão conseguindo a recolocação no mercado de trabalho, e também muita gente que está empregada e que porventura possa estar aí brigando, lutando pelo seu emprego, pão nosso de cada dia, como muita gente costuma dizer. Como fazer? Eu tenho recebido muitas denúncias de pessoas que estão passando por dificuldades em manter-se no trabalho pelo fato de que algumas outras pessoas estão, por falta de ética, cometendo atos assim extremamente graves e que consequentemente fazem com que haja um prejuízo. Então, muita gente sendo desligada. Isso tem a ver com o nosso tema, que é a relação do poder. Ou seja, quando a gente fala de relação de poder, a gente fala também da possibilidade que você tem de estar num determinado espaço e ter o poder, e estar num outro espaço e não ter esse poder. Como lidar com isso? Então, quando a gente começa a perceber essas mudanças de posições dentro da estrutura do ambiente de trabalho, a gente começa também a perceber como as pessoas se comportam diante dessas novas situações, digamos assim. Existe uma frase muito conhecida que costuma dizer o seguinte: se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. As pessoas com poder nas mãos, elas cometem atos muitas vezes assim inimagináveis. Pela busca de uma posição, pela busca muitas vezes de uma chefia, de uma posição de liderança. Entretanto, quem tem competência se estabelece e não precisa usar desses artifícios para poder conquistar determinados espaços de poder. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente tem. Existe um autor chamado Jacob, eu já citei ele aqui algumas lives atrás, que ele fala de poder e manipulação. Quando Jacob fala de poder e manipulação, ele fala diretamente da interpretação que ele dá sobre o livro que é muito conhecido, que muita gente cita, que é o Príncipe de Maquiavel. Tá todo mundo me ouvindo? Será que o meu som tá baixo? Será que mais uma vez eu tô falando aqui e ninguém tá me escutando? Tá todo mundo me ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um joinha aí pra gente. Pronto, parou. Agora voltou. Voltou? Tá com som aí, o pessoal que tá nos ouvindo? Jorge, cadê você, Jorge? Eu não tô te vendo. Jorge falou que já tá aqui com a gente. Jorge, cadê você? Vamos aguardar o Jorge. Opa! E o som tá bom, gente? Vocês que estão nos ouvindo, o som tá legal? Bom, de qualquer maneira, com internet boa ou com internet ruim, a gente vai fazer a live. Eu só preciso saber onde é que está o nosso convidado. Vou, mais uma vez, chamar o Jorge aqui. Vou procurar o Jorge. Jorge, cadê você? Vou chamar o Jorge aqui para ver se o Jorge aparece. Vamos chamar o Jorge. Opa, vamos lá. Bom, então pensando um pouco sobre isso, só voltando, gente, porque deu uma paradinha aqui na internet, mas eu acho que agora já está tudo sob controle. Estou esperando o Jorge. Ah, finalmente! Olá, Jorge, seja bem-vindo. O mundo do trabalho mudou. E agora a gente vai falar de mapeamento de poder. Como é que é isso? Quem é Jorge Pinheiro por Jorge Pinheiro? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a você. Fazendo um teste aqui, estou ajustando som, imagem, tá tudo certinho? Tudo ótimo. Você, como sempre, muito bem no vídeo. Iluminação tá ok, o pessoal tá te ouvindo. Eu também tô te ouvindo super bem. No Boa. começo, minha internet não estava tão boa, mas agora deu tudo certinho. Como você está? Graças a Deus. Quero te agradecer, obrigado por ter me recebido na sua casa.
Opa, sempre bem-vindo. Agora eu quero começar te fazendo aquela provocação inicial. Quem é Jorge Pinheiro por Jorge Pinheiro? Tá bom, prometo que você é bem rápido. Eu sou administrador e durante muito tempo eu me especializei na área de desenvolvimento de recursos humanos. Isso me levou a programas de treinamento e desenvolvimento gerenciais. Seguramente as necessidades dos altos executivos era por fazer planejamentos estratégicos. E aí eu me deparei lá na década de 90 com um problema muito sério. Esses meus clientes corporativos tinham reticências em relação a iniciar planejamentos estratégicos, né? E aí, na hora de você tentar ajudá-los a iniciar planejamentos estratégicos, ficou claro que a reticência deles era: Jorge, com quem eu vou colocar à mesa para fazer os meus planejamentos estratégicos? E aí você, meu Deus, eu preciso ter alguma ferramenta para ajudar essas pessoas e também a mim a identificar quem eram as pessoas que tinham perfil para estar com eles. Foi aí que surgiu, lá na década de 90, mapeamento de poder. Desde então, eu sou um dos especialistas no Brasil, poucos ainda, que se dedicam a essa ferramenta estratégica de mapeamento de poder. Ajudar as pessoas a identificar os perfis de quem está ao redor deles, dessas pessoas, para que elas possam fazer seus projetos pessoais e profissionais. Eu dei uma resumida, mas é por aí. É muito currículo para pouca live, como eu costumo dizer sempre. Para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. No começo do nosso encontro hoje, a internet não queria ajudar, mas agora ela já está ok. Meu nome é Karina Shoa, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, e o nome dessa live, na verdade, deixou de ser uma live, agora é uma série chamada O Mundo do Trabalho Mudou. E agora? O que a gente vai fazer? Pensando do ponto de vista da futurologia, a gente analisa o seguinte, Jorge, eu falava isso no começo da live. Muita gente desempregada, muita gente desesperançosa e muita gente empregada sem saber se amanhã estará empregada. E nesse cenário de tantas dúvidas e de tantos conflitos, a gente cai no teu tema, que é como eu vou me manter no mercado de trabalho com ética, com probidade, com lisura, sem prejudicar ninguém. E daí, gente, para vocês poderem entender como eu conheci o Jorge, foi uma coisa até interessante. Nós temos aí, nesses encontros de seminários e palestras, eu tive a oportunidade de estar num evento que o Jorge era um dos palestrantes. E o tema dele me deixou extremamente seduzida. Porque quando eu vi mapeamento de poder, eu falei, opa, esse moço tem alguma coisa para me dizer. Nem preciso falar muito. Foi tão encantador ouvir o Jorge falar de como muitas vezes nós mesmos abrimos espaço para que as pessoas nos prejudiquem, que eu poderia ter saído de lá daquele dia arrasada, direto para terapia, chorar minhas pitangas. Mas eu cheguei perto do Jorge e disse, Jorge, você não me conhece, mas essa sua fala parece que foi para mim. E não foi a primeira vez, com certeza, que o Jorge ouviu isso, né? E a partir daí a gente manteve contato. O ano passado, mesmo na pandemia, nós fizemos um workshop juntos, que foi muito legal, pelo IBEP. E agora estamos aí com outras conversas para 2021. E o Jorge traz uma questão, gente. Como lidar com o poder? E agora, Jorge, a palavra é sua. Como é que a gente faz isso? Foi uma provocação que eu recebi pela internet. Como é que a gente faz isso? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, conversando sobre o assunto. Por quê? Olha, desde a década de 90, como eu falei, na hora que cai a ficha de que desde 90 eu sou pesquisador desse assunto, esse assunto abrange muitos outros pequenos assuntos e é necessário se falar sobre isso. Poder, o jogo do poder, a luta por ter o poder, para que se serve essa luta? E aí cai naquilo que você também é uma pessoa de referência para mim.
qualidade de vida, não só no trabalho, mas na vida, mas principalmente no trabalho, assédio, manipulação e vai por aí afora. Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lá. Já que você fez um pacote de provocações, eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender, quer a gente queira ou não, que existem pessoas que são contrárias a nós, aonde nós estamos. E existem pessoas que também são favoráveis a nós. O problema é que, primeiro, a gente tem medo de reconhecer que existem pessoas que não gostam de nós e estão aqui para nos prejudicar. Na hora que você reconhece essa realidade, é mais fácil de você lidar com ela. Pior cego é aquele que não quer ver. E isso é verdade. O pior cego é aquele que não quer ver que existem pessoas contrárias a essa pessoa aonde ela está trabalhando. Essa pessoa que não quer ver é fácil de ser manipulada. Então, é ter coragem de falar sobre o assunto. Esse é o primeiro. Segundo, quebrar um paradigma antigo pra caramba da época dos nossos avós, bisavós, pais e talvez nós estejamos envolvidos nisso. Parar de dar mais atenção àquelas pessoas que são contrárias a nós. Ok, eu vou dar atenção, tem que ter plano de ação para essas pessoas. Mas aí, Karina, minha querida, e as pessoas que estão querendo nos ajudar, pessoas que estendem a mão para nós estamos tão cegos, lutando para rodar a baiana, comprar uma briga e não deixar um desaforo em branco, que a gente deixa de dar atenção aos nossos favoráveis. Então, só para fechar, né, essa pequena participaçãozinha aqui que você pediu que eu respondesse a sua provocação, ok, nós vamos reconhecer de tudo, os favoráveis, os contrários, mas o convite é para que a gente olhe com muito carinho, principalmente nessa situação que você acabou de dizer para nós, pessoas desempregadas, pessoas que estão desalentadas. É possível virar o jogo, sim. Tem método para isso, mas é importante que se reconheça, além de quem é contrário, quem é que está a nosso favor, porque o mundo está repleto de gente louca para nos ajudar e muitas vezes nós estamos cegos perante essa ajuda. Não sei se nessa primeira provocação eu consegui te responder alguma coisa. Com certeza, não só respondeu, como deu altas dicas. E quando a gente fala do desalento, eu, quando coloquei a questão do mapa de poder, eu tenho uma pessoa que me mandou um direct, né? Então, mandou uma mensagem privada, dizendo assim: achei tão pertinente vocês colocarem essa questão de mapa de poder, mas eu não sabia do que se tratava. E fui pesquisar sobre. E, obviamente, que o material que tem na internet é o seu material, né? Porque você é uma referência no Brasil e trouxe aí uma série de possibilidades, e a gente colocou, inclusive, como tema da live a questão dos aliados e dos detratores. Aliás, inspiração é essa dos detratores que fez com que eu escrevesse uma coluna em sua referência, tendo em vista que me chamou muita atenção, porque nós precisamos sim reconhecer que temos pessoas que são contrárias a nós, mas não precisamos gastar toda a nossa energia valorizando o fato delas não gostarem da gente. Não é isso? Gostei do que você falou. Precisamos dar atenção a todos os perfis que fazem parte do mapeamento de poder. Mapeamento de poder é uma metodologia que ajuda a identificar diversos perfis. Não é para abandonar, absolutamente não sou eu que vou querer que as pessoas abandonem, não deem atenção a quem é contrário. Mas você foi muito feliz no que você falou. É a prioridade. Eu vou dar atenção, sim, às pessoas que são contrárias a mim, alguns escancarados, outros não. Mas, ora bolas, vamos dar atenção também àquelas pessoas que a gente identifica no mapeamento de poder e que são as pessoas favoráveis. E tem diversos graus. É muito triste, vamos nos colocar no outro lado. É muito triste, eu, de repente, sou um ardoroso potencial favorável de uma das pessoas que está nos ouvindo aqui. E durante um dia, uma semana, um mês, eu me exponho, eu digo que quero ajudar e a pessoa não entra em contato comigo.
E aí eu vou ver o dia a dia dela nas redes sociais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, ela está batendo boca com as pessoas que são contrárias a ela. E eu fico assim para ela: ei, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu quero te ajudar. E ela não entra em contato comigo. É uma agonia isso. Então, vento que sopra cá, sopra lá. Né? Sim, Precisamos dar sim. atenção aos nossos aliados, porque muitas vezes nós somos potenciais favoráveis e ninguém presta atenção em nós. Já temos aqui algumas participações, eu vou compartilhar com você. Você me permite? Claro. Quero agradecer a todos os seguidores aí do Jorge, que estão hoje participando da nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença, pela audiência altamente qualificada, e os meus seguidores, que também agora passam a conhecer o trabalho do Jorge. O Marcelo coloca aqui SAPs, em relação a alguma questão que você colocou anteriormente. SAPS é sempre alerta para servir. É o pessoal da tribo do movimento escoteiro, sempre alerta. Eu estou vendo também Ah, alguns nomes queridos. E para o pessoal que são, para as pessoas que são minhas seguidoras, sigam Karina Uchoa, qualidade de vida, equilíbrio no trabalho. Essa mulher é fantástica, tem tudo a ver com a gente. muita gentileza da sua parte, hein? Não tá valendo. A Nete Correia, uma queridíssima, já super indiquei a Nete para várias pessoas que eu entrevistei. Ela trabalha com ergonomia, foi uma indicação, uma super conexão do amigo Manuel Cardoso, que eu sempre agradeço. E a Nete coloca: pessoas em condição de vulnerabilidade entrarão numa espiral emocional que cega o olhar para os que podem ajudar, e são os chamados aliados. Então a gente colocou os detratores e os aliados. Eu quero te fazer uma pergunta bem básica, assim. Eu já vi a tua palestra, eu já conheço teu material, a gente já conversa já há algum tempo, mas para muita gente que está nos assistindo, que ainda vai nos assistir, nos 5 continentes do mundo, que a gente já atingiu os 5 continentes, então eu agradeço muito a audiência de todo mundo. Não vou citar todos os países aqui que a gente já bateu, mas a gente tem tido aí uma audiência muito legal, além do Brasil todo, que está sendo também uma audiência muito interessante. Se eu pudesse definir mapeamento de poder de forma bem objetiva, para aquela pessoa que nunca ouviu falar disso, como é que eu traria esse conceito para um leigo, para uma pessoa que queira começar a entender o processo? Como é que a gente pode fazer isso? Tá, de maneira rápida. Mapeamento de poder é uma metodologia que ajuda todas as pessoas a entender os perfis de quem está ao redor deles, em qualquer projeto, seja projeto pessoal e profissional. Essa metodologia ajuda a você compreender grupos de pessoas que são contrárias aos seus projetos, grupos de pessoas que são favoráveis aos seus projetos e aquelas que ainda não se posicionaram. E o mais legal, na hora que você identifica quem são essas pessoas, nós geramos um plano de ação. O que fazer com cada uma dessas pessoas? E aí eu vou pensar o que você trouxe para nós agora nessa live, né? 2 perfis entre todos esses: aliados e detratores. Provavelmente você vai querer que a gente fale mais sobre cada um deles, mas mapeamento de poder é exatamente isso. Primeiro, identificar quem é quem e traçar um plano de ação, e é imediato. Principalmente por essa observação fantástica dessa pessoa que você acabou de dizer que fez esse comentário. Nós estamos cegos, ficamos cegos pelos manipuladores para nós não enxergarmos quem são os nossos aliados, quem são as pessoas favoráveis a nós. Porque eu, manipulador de plantão, e aí eu já estou falando dos detratores, eu vou pintar e bordar, eu vou fazer o possível para que você não pense na sua vida, para que você não pense nos seus projetos. Eu vou magnetizar, eu vou hipnotizar você de uma tal forma, eu vou influenciar para o mal você, para que você se dedique exclusivamente a mim. É isso que eu quero. Eu não quero que você pense na sua vida, não pense nos seus projetos. Eu quero que você fique aqui, olha, na minha mão. Eu quero que você pense 24 horas em mim. Eu sou o vampiro da sua vida, né?
É isso. Nossa, além de tudo, ele lê pensamento, gente, porque eu estava agora, neste momento, exato momento, lembrando de uma pessoa que está nos assistindo, que está aí como Help Show, que é minha mãe, que é super audiência, não perde uma live. E ela sempre falou isso assim muito para mim. Ela sempre usou a expressão vampiros de energia. Ou seja, aquela pessoa que fica te vampirizando e que te impede. Eu já fui vítima disso, não sei nem se eu posso usar a palavra vítima, mas depois que eu ouvi o Jorge, eu percebi que eu, de certa maneira, e aí a gente precisa ter esse processo de autoconhecimento, eu reconheço que eu abri uma porta, quiçá várias janelas, para que essas pessoas se apropriassem desse espaço, que era meu, e que automaticamente se tomassem a frente de algumas questões e me blindassem, ou seja, eu não conseguia enxergar, e na verdade a blindagem que eu tinha que fazer era uma blindagem emocional, e não uma blindagem visual. Fala pra gente um pouco, Jorge, se você puder dar uma dica, ou várias dicas, se forem várias a gente vai adorar. Mas diante do tempo que a gente tem, que é curto, como é que essas pessoas elas se percebem dentro desse processo do mapeamento de poder? Ou seja, eu, por exemplo, demorei a entender isso. Em alguns momentos foi muito tarde quando eu entendi, infelizmente. Mas na tua palestra eu percebi que eu abri algumas portas. Como é que a gente pode fazer para não abrir essas portas? Ou pelo menos botar o pé assim para a pessoa ter um pouco mais de dificuldade, né? Boa. Eu vou falar primeiro do detrator, tá? Aí depois eu falo do aliado. Ok. Detrator é um dos perfis que constituem o grupo contrário a nós. O detrator, eu não posso falar palavrão aqui, mas entendam que é o pior palavrão que a gente pode dizer. Ele é isso na sua vida. Ele é isso de plantão na sua vida. É covarde, é rasteiro, vive nas sombras. Ele não se mostra, ele não tem coragem de se mostrar para a sua vida, olho no olho, e dizer assim: não gosto de você. Como ele é rasteiro e vive nas trevas, vive nas sombras, ele consegue atingir você por intermédio de outras pessoas. Ele articula isso de uma maneira tão baixa que você se recusa a acreditar que exista pessoas assim. A arma do detrator é a informação privilegiada que... Opa, tivemos aí uma pausa. Será que foi só para mim? Será que o Jorge parou, gente? Na parte mais quente da fala, vamos aguardar, ver se o Jorge volta. De qualquer maneira, só para... Jorge, dê uma parada aqui para mim. Eu não sei se o pessoal também te ouviu. Será que você poderia falar um pouquinho, voltar um pouquinho na tua fala? Você estava falando do detrator e deu uma congelada para mim, pelo menos. Faço, volto. O que abunda não prejudica. Eu vou repetir então. O detrator, ele é aquela pessoa, e pouco importa idade, sexo, enfim, ele é um ser humano que se aproxima de você e ele se alimenta das suas informações privilegiadas. Como é que nós... E é interessante, porque ele pode não atacar você diretamente, aliás, ele não faz isso porque ele é covarde. Ele usa de subterfúgios para te manipular, ele usa outras pessoas para plantar discórdias e criar uma rede de intrigas em relação a você, mas ele não se mostra. Ele usa as informações privilegiadas que cada um de nós publica de maneira gratuita nas redes sociais, nas conversas informais, nos intervalos dos eventos, nos almoços de família. Enfim, ele fica de antena ligada, captando informações privilegiadas sobre você e inventando inverdades. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos falando dos fomentadores das fake news, que é tão badalado hoje em dia. Então, os criadores de memes, eles não têm absolutamente nenhum vínculo com a verdade, nenhum vínculo moral, porque eles são vampiros, eles são baixos, eles são habitantes das trevas.
O que a gente pode fazer? Vamos fazer que nem Van Helsing, o caçador de vampiros, né? Já que a gente não pode colocar um colar de alho para impedir que esses vampiros venham, o que a gente pode fazer? Vamos nos defender, não vamos divulgar o que nós faremos no futuro para todo mundo. Não é para todo mundo que nós devemos fazer isso, porque se a gente fizer isso, a gente está se expondo, como você falou, a gente está abrindo janela para o vampiro entrar, porque ele vem atrás de informação privilegiada do que você pretende fazer no seu futuro. Tem uma provocação aqui, Jorge. O Marcelo pergunta, isso é perfil psicológico ou estratégia empresarial? São as duas coisas. Vou falar do perfil. O perfil psicológico do vampiro, ele é profundamente dependente emocional de sua vítima. Ele não vive a própria vida. O vampiro emocional, ele carece de vampirizar energia de quem produz, de quem está querendo construir alguma coisa no futuro. Ou seja, já que eu não estou num filme do Drácula que vai sugar o sangue, na vida real, o vampiro suga a energia de quem tem sonhos a serem realizados. Então esse é o perfil do vampiro. Nós, qual é o nosso perfil? Ingenuidade. Quanto mais pessoas ingênuas tiver no mundo e jurarem de pé juntos que manipulação não existe, eu dou um sorriso e eu faço o meu voo rasante. Eu vou fazer um voo rasante e vou identificar quem tem perfil para me dar energia e eu vou vampirizar bonito. Tá boa, tranquilo. Eu costumo dizer, para quem não conhece meu trabalho, o pessoal que me segue já sabe, eu, além de trabalhar essa questão da qualidade de vida, eu combato de forma muito assim científica, através de pesquisas, artigos, essa questão das más condições no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente fala também do combate, por exemplo, a questão, e a prevenção, é claro, a questão do assédio moral, do assédio sexual, das síndromes, como a síndrome de burnout, a síndrome da cabana, os transtornos mentais. E uma das coisas que eu uso muito, principalmente quando eu vou fazer uma palestra ou um curso, são dois exemplos de dois livros, duas obras, que são relativamente tidas como obras para crianças ou adolescentes. A primeira delas é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, para muita gente, foi livro lido na infância, e sabe perfeitamente que existem alguns personagens, mas na verdade aquilo ali tudo são pedaços, digamos, de uma grande metáfora que o Saint-Exupéry usou para mostrar a questão da bondade, da ingenuidade, de como a sagacidade usada para o mal pode te prejudicar. E aí eu uso muito a figura da raposa, que tem a ver com essa questão da manipulação e do poder. E a segunda obra é Alice no País das Maravilhas. Fantástico. Porque, na minha visão, e é uma interpretação não só minha, mas científica também, a figura do gato, quando ele questiona Alice, naquela famosa e clássica passagem do livro e do filme, que foi adaptado tantas vezes, ele pergunta, para onde você vai? E ela diz que não sabe. E aí ele responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É neste momento que o mapeamento de poder ele vai entrar, não é, Jorge? Na hora que você diz para mim assim, eu não sei, eu sorrio, eu fico profundamente emocionado, eu lhe abraço, mas de maneira sincera, e digo para você, os seus problemas acabaram porque eu criei um vínculo emocional muito grande com você, e eu vou te dizer onde é que você tem que ir. Você está na minha mão. Você acabou de entregar a sua vida para mim, e eu uso a maior, eu não vou dizer maior, uma das maiores armas que eu, manipulador, tenho, que se chama dívida de gratidão. Eu te ajudo 1, 2, 10, 15, 20 vezes, faço com que você supere um sentimento de amizade, e quando você verbaliza para mim, em reconhecimento a tudo que eu lhe fiz, e você diz assim, Jorge,
Eu não tenho como retribuir tudo o que você fez por mim até agora. Eu tenho para com você uma dívida eterna de gratidão. Você acabou de construir uma jaula, para você é jaula mesmo. Você fechou a jaula e entregou a chave para mim. E eu jamais vou permitir que essa dívida seja paga. Porque por mais que você faça pinte-borde, eu jamais vou me dar por satisfeito. Você vai estar eternamente presa por mim. Isso é muito ruim de se dizer, mas é bom porque liberta, porque a verdadeira amizade, a verdadeira ajuda, jamais vai cobrar retribuição. Na hora em que eu Exato. percebo que existe há uma insinuação de que ali na frente você tem que me retribuir. Assim, cuidado, viu? Eu posso estar com roupinha de Drácula, eu posso ser um manipulador. Gente, vamos ficar ligados nessas dicas, porque se eu tivesse conhecido o Jorge pelo menos há uns. Vamos botar aí uns 15 anos atrás, eu teria evitado de ter uma lista hoje com 22 pessoas que me enganaram. Então, assim, vale muito a pena ficar ligado no Jorge, Eu também, eu porque, também. porque essas dicas são fundamentais, assim. É, eu tenho algumas outras questões que as pessoas estão colocando aqui. A Anete parabeniza, diz que é uma descrição genial isso que você está colocando. Nossa, tem bastante coisa. Ela coloca, as emoções são porta de entrada para nos tirar o foco de nós mesmos e entrarmos no movimento do detrator. Muito legal isso que ela está colocando. El Pichot coloca essa questão do vampiro de energia também como ladrão de energia, espírito maligno, enfim, os nomes. O nome pode até mudar, mas o objetivo é o mesmo, né? Que é derrubar a gente. O Marcelo É, coloca, sou TDAH e entendo que nos faz gastar tempo. Quer dizer, para quem não sabe, TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno tido por muitas pessoas como um grande desafio, principalmente na manutenção das relações interpessoais e na manutenção dentro do mercado de trabalho, porque o TDAH ele tem uma forma, uma inteligência extraordinária e muitas vezes é mal compreendido e algumas pessoas acreditam que são pessoas que não têm foco, mas isso tem solução e vai valer a pena vocês acompanharem também o perfil de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Alex. Ele fala sobre isso. Depois, se alguém quiser, eu passo o perfil dele para vocês. A Salazar já está colocando aqui. Já identifiquei umas aqui. Já está começando a identificar um monte de gente aí, hein, Salazar? Salazar esteve comigo numa live fantástica sobre educação essa semana, gente. Confere lá no perfil dela. A Ana Paula, queridíssima, está colocando as redes sociais poderiam ser consideradas janelas? Aí você já respondeu um pouco, mas se você quiser voltar na questão. pode sim. E eu vou aproveitar, vou responder a ela e já faço a ponte em relação aos aliados. Não é janela, não, é um portão aberto. É um portão aberto. Existem algumas estatísticas, enfim. As redes sociais é uma coisa curiosa. Faça cada um de vocês um teste. Quando você publica alguma coisa, a quantidade de pessoas que provavelmente vai curtir, né, curtir de maneira sincera aquilo que você publica, não vai se mostrar. Então é uma questão de minerar as pessoas favoráveis. Vou dar uma dica. Vamos lá, eu vou falar para você então, Karina, assim, eu vou dar uma dica e serve para todo mundo. Falando para você, serve para todo mundo. Karina vai fazer uma publicação, né? Karina faz uma publicação, sei lá, em qualquer rede, Facebook, LinkedIn, qualquer um. Quando eu faço um comentário, ou eu vou curtir a sua publicação, isso significa que eu sou um apoiador seu. Se eu curti e eu fiz um comentário, significa que eu sou um colaborador seu. Agora, se eu curti, fiz um comentário e compartilhei na minha rede social, isso significa que eu sou um aliado e tudo isso é em potencial. Repara, o que a gente faz com as pessoas que curtem a gente? Nada. O que a gente faz com as pessoas que fazem um comentário?
Muito menos. E o que a gente faz com quem curte, comenta e compartilha? A gente não faz nada. Em compensação, se eu critico uma coisa que você publica, você vai dar atenção para mim, vai chiar, vai me xingar. Eu sequestro emocionalmente você pelas redes sociais e eu fico me divertindo às tuas custas. Lembre-se, eu sou seu detrator, eu vivo às suas custas, eu me divirto, eu passo 48 horas, mas rodando a baiana de maneira proposital, para você não dar atenção a quem curte, comenta e compartilha o que você faz. Dicas. Nas pessoas que curtirem, agradece. Só faz isso. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Pessoas que fizerem, que curtirem, que comentarem, né? Responda ao comentário delas. Porra, olha, não concordo, concordo. Você já pensou nisso? Bata papo com essas pessoas. E para as pessoas que curtirem, comentarem e compartilharem com as redes delas, façam um comentário delas assim, para nas redes delas. Gente, aqui é o Jorge. A Karina acabou de compartilhar uma publicação minha na rede social dela. Vocês que são seguidores da Karina, sigam a Karina, porque ela é muito boa, mas não é rasgação de seda. O porquê? Você está dando atenção aos 3 perfis favoráveis do mapeamento de poder. Você está agindo como menos de que 0,5% das pessoas que hoje habitam as redes sociais. Essa é uma postura de se colocar a favor dos seus favoráveis. Foi interessante você ter colocado isso. Eu vou fazer mais algumas intervenções do pessoal que está comentando. E eu vou ter 2 perguntas que me fizeram também por direct, que vale a pena a gente compartilhar. A Salazar, que no começo da live estava identificando uma pessoa, já está em 4, tá? Só queria te dar esse ranking. O Marcelo coloca psicopata, narcisista, ou egoísta ou vingador. Quer dizer, ele já vai além aí nas denominações. A Nete, genial descrição. Marcelo coloca vulnerabilidade consciente é uma armadilha de vampiros. O Antônio Firmino me dá boa noite. Boa noite, Firmino. Também foi nosso convidado aqui, uma live super legal. A Rael Pichot está colocando que lê bastante coisa a respeito disso. O Marcelo coloca que são planetas para gravitar, quer dizer, a gente tem que identificar também até que ponto, e é legal essa analogia dos planetas, as perguntas que eu tenho tem um pouco a ver com isso. Tem que trabalhar a intuição, ele coloca. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando. Jorge, eu quero te dizer que hoje a gente está com uma live super, super bombada, tá? A audiência está lá no pico, está no topo do Everest. A Nete coloca, tem um grande amigo que diz, não é que as pessoas queiram o seu mal, mas também não querem tanto o seu bem. Ó, boa. Tem. E ela coloca, complementando essa questão que muitas vezes as pessoas, e até uma questão do politicamente correto, que a gente vive muito hoje na sociedade, essa questão da inveja, que muitas vezes as pessoas colocavam, eu tenho uma invejinha, aí colocava cor na inveja, quer dizer, ela diz que na concepção dela não existe isso, né? Marcelo coloca a questão da assinatura do pacto, e minha mãe está colocando, Jorge, você é um mago? A pergunta da minha mãe, hein? Bom, primeiro assim, vou aproveitar para responder a sua mãe. Assim, primeiro, um beijo para ela. Mãe é mãe. Mãe é favorável, estou vendo que é mesmo favorável. Tem umas que não são, mas nessa no caso dizem que eu não sou mago, não, eu sou bruxo, mas tudo bem, não tem problema não. Então, ó, estamos juntos. E assim, dá uma dica, tá? Vamos falar dos aliados. Você tinha falado assim, pessoas que estão desempregadas, seus projetos não estão rodando. Fazer uma brincadeira. Cada um de vocês que está nos ouvindo deve ter a sua atividade profissional, óbvio. Perguntinha assim, provocação, já que você falou provocação, vamos provocar também. Quais seriam no Brasil, na opinião de vocês, as 4 pessoas que mais são boas nisso que você faz? Vamos imaginar que entre nós aqui hoje
tem alguma pessoa que esteja nos ouvindo e que seja eletricista. Aí eu vou perguntar para essa pessoa assim, pô, você é eletricista, legal, tá? No Brasil, quais são as 4 pessoas, as melhores pessoas eletricistas? Olha, normalmente as pessoas de cara não conseguem responder. Mas fica aí a provocação. Em pouco tempo, ok, Jorge, descobri. Mas essas pessoas eu tenho que conhecer? Não, não necessariamente. Essas 4 pessoas que são as 4 melhores eletricistas, pergunta que faço. Você gostaria de conversar com elas? Você gostaria de trocar ideias com essas 4 melhores na tua atividade profissional no Brasil? Ah, claro, eu gostaria. Então tá, usa a rede social para pesquisar quem são as 4 melhores pessoas no que você faz. Se aproxima delas, não tem medo de pedir. Agora, esteja conectado. Se essas pessoas são verdadeiramente boas e são referências no que elas fazem profissionalmente, curta o que elas façam, o que elas fazem. Comente, compartilhe sua experiência profissional como um profissional que você é com elas e compartilhe, comente, compartilhe o que elas estão fazendo. Em pouco tempo, elas vão saber que você existe. Isso se chama conexão com potenciais aliados. Dá tempo ao tempo, mas você chega lá. Muitos mentorados, o Jorge, que é especialista em mapeamento de poder, também faz mentorias aí, é mentoring de várias pessoas, muita gente falando, é meu mestre, Jorge, meu mentor desde 2004, Luciana. Márcia Ribeiro, que está aqui com a gente, boa noite, querido mestre. O Mário, que também entrou, essa live vai dar o que falar, já está dando aqui, já tá chegando no final, inclusive. Conheci o Jorge não faz nem um mês, parece que conheço há anos. Eu também tive essa impressão. O Marcelo coloca essa questão do excesso de focos, aí deu uma paradinha aqui. A Nete coloca, esse cobrador de gratidão é bem retratado em um filme da Nicole Kidman chamado Dogville. Então fica a dica aí do filme da Nicole Kidman. E o Marcelo agradece aí a dica. A Márcia coloca, ter sintonia com o Jorge é muito legal. O pessoal tá bem falando, de vez em quando tá dando umas paradas, gente, mas é da internet mesmo. Infelizmente, a gente não tem esse controle. O Marcelo coloca, destruir é mais fácil e rápido que construir. A Anete coloca sequestro, quer dizer, você gostou muito dessa expressão que você usou, essa questão do sequestro emocional, né? Muita gente falando que o Jorge é o mestre Jorge, só não é mestre dos magos, né, gente? Quem não sabe o que é isso, depois olha na internet que Titia não vai explicar, não. A Help Show pergunta, conspiração de detratores, quer dizer, existe essa possibilidade? Antes de você responder, eu vou colocar algumas questões que as pessoas estão pontuando para poder prestigiar todo mundo que está participando, tá? Guarda essa pergunta aí, conspiração de detratores. O Firmino Antônio fala aqui, pessoas perderam a noção do privado, querem mostrar tudo. A Nete coloca, muito boa, Karina faz diferença nesse tempo. Gente, obrigada, muita gentileza. Márcia, como você caracteriza o cancelador? Muito comentado atualmente, era a minha pergunta do direct. Mas vai aí, então vamos 2 perguntas e uma que está faltando só 15 minutos, não acredito. Conspiração de detratores. A gente vai ser mais objetivo agora para poder responder todo mundo. O que você fala sobre isso? Tem. O detrator, ele nunca está sozinho. O detrator, ele vive de uma rede intrincada de fofoqueiros. Não desgoste dos fofoqueiros. Queridos, no mapeamento de poder a gente entende que o fofoqueiro, a pessoa fofoqueira, é a primeira pessoa que está sendo manipulada. E aí nós somos fofoqueiros em potencial. Não é como que eu sou? Eu vou dizer como. Você recebe pela rede social um comentário, um meme, uma publicação de uma pessoa que você não gosta. Você não resiste e passa adiante. Você não verificou a veracidade, você não verificou se é de fonte primária, mas como você não gosta do assunto daquela pessoa que está inserida, você passa adiante. Bingo! Você passou, você foi manipulado, você foi manipulada, você foi fofoqueiro. Então, o detrator nunca está sozinho. Ele tem contato com outros detratores e ele tem uma rede intrincada de fofoqueiros, principalmente nas redes sociais, né? A outra, refresca a memória, você tinha falado...
como você caracteriza o cancelador muito comentado, essa cultura do cancelamento, quer dizer, você tem hoje essa situação, nós tivemos aí uma situação bem recente na mídia, quer dizer, você faz uma coisa e de repente quando você vê a sua imagem digital foi simplesmente apagada. Como é que você vê isso? É simples. Vamos lá. Eu sou um manipulador exímio jogador do poder, conheço as técnicas, conheço a metodologia, e eu olho para a Karina, caramba, rapaz, eu não consigo atacar a Karina. A Karina tem um fortalecimento emocional estruturado, ela conhece o jogo do poder, mapeia, ela sabe quem eu sou. Sabe o que que eu faço? Eu vou atacar quem a Karina mais gosta. Eu vou fazer com que as pessoas ao redor da Karina sejam atacadas, porque a Karina cometeu um deslize. Ela não fortaleceu as pessoas que estão do lado dela, por uma questão de tempo ou porque não sabe disso. Ah, interessante. Karina não fortaleceu os aliados dela. Bingo! Eu vou atrás dos aliados dela. Eu convenço os aliados dela que ela não é aliada deles. Ela é inimiga, ela é detratora. Eu sim. Eu sou uma alma bondosa. Eu sou um anjo de candura. Eu sou mais iluminado do que o maior avatar que já pousou este planeta Terra. E aí eu seduzo, eu hipnotizo as pessoas que estão ao seu redor. Eu lacro você, eu cancelo você por intermédio das pessoas mais próximas de você. Tem aqui uma colocação da Andréia, chefe Andréia, maravilhosa dica das redes sociais, vou começar hoje mesmo. A Salazar está dizendo que tá pasma aqui. Depois, ó, gente, para vocês que estão nos assistindo, não tem um coraçãozinho aqui do lado, aperte esse coraçãozinho, porque o Instagram ele vai entender que quanto mais coraçãozinho tiver, essa live é importante e vai colocar o Jorge no topo aí das coisas. Então, vamos apertar esse coraçãozinho, manda aviãozinho para aquele seu amigo e principalmente, como o Jorge mesmo falou, se você gostou, compartilha. E o Mário, ele sempre tira umas fotos muito maravilhosas. Então, Mário, se você tiver aí, por favor, pode registrar, porque eu vou lá e eu faço isso que o Jorge falou. Eu compartilho o que compartilham a meu respeito, curto o que curtem do meu conteúdo e compartilho também quando a pessoa tem um conteúdo muito legal, como aconteceu com o Jorge, eu sempre estou compartilhando para que a gente possa fortalecer e isso é fundamental. Então, uma pergunta já foi a da Márcia, essa questão do cancelamento, e nesses 10 minutinhos finais, só conferindo aqui, porque senão o Instagram derruba a gente, Cadu coloca, mago não, mas é uma companhia maravilhosa para tomar um Guaraná. Tá colocando aqui, ó, não é mago, mas para tomar um Guaraná, ok. A Nete coloca, precisamos todos compartilhar essa live, as pessoas necessitam ver esses toques e dicas abençoadas para viver. Obrigada, agradeço. A Márcia coloca, eu posso te dar uma lista de eletricistas, tá falando do eletricista aqui. O Cadu coloca, ser melhor é algo tão subjetivo e se torna platônico. A gente vai fazer um dia uma live só sobre Platão para conversar um pouco sobre isso. A Silvana coloca, Salazar coloca que está impressionada, a Silvana coloca que é uma ótima dica, está agradecendo, gratidão. Salazar coloca, Renata, que estava na nossa live, está participando aqui. Ó, que maravilha, parabéns aí, obrigada por compartilhar. Meu querido mentor Jorge, um grande abraço da Andréia, a Márcia. Como identificar os verdadeiros parceiros? Muito bom. E aí tem a ver com a pergunta que mandaram para o meu direct, que era justamente isso. Como você identifica quem está para ser seu parceiro e quem está para ser seu detrator? E a gente já está indo para os minutos finais, 8 minutinhos finais. Eu acho que dá para a gente falar um pouco sobre isso. E você também divulgar um pouco do seu trabalho. Tá bom. Como é que você pode identificar um detrator? É difícil, mas não é impossível. Se alguém fala mal de alguém pelas costas, significa que ele é um detrator. Se ele faz isso com os outros, vai fazer com você. Eu vou repetir. Se você percebe alguém falando mal de terceiros pelas costas, aí esse terceiro se aproxima e ele muda. Ai, como é que você está? É falso. Se foi falso com aquela pessoa, é provável que será falso com você. Então toma cuidado. Parceiros. Uau! Não, no mapeamento de poder, não prioriza amizade. Amizade é outra coisa, está numa outra esfera. Amizade sincera, né? Amizade elevada, ela está numa outra esfera, outra live. Assim, outra não live. Prioriza. É outra live, é outra coisa.
não priorize criar vínculos nos seus projetos com pessoas que são suas amigas. Para de ser chato de convidar os seus amigos para suas ideias. Procure pessoas que tenham os mesmos ideais, as mesmas dores, as mesmas bandeiras do teu projeto. Esses são os aliados em potencial. Eu, às vezes, tenho um aliado no mundo que não me conhece. Não vou me aproximar dele? Não, claro que eu vou. Claro que eu vou. Eu e Karina, Sim. nós não fomos amigos primeiros amigos para depois a gente se aproximar. Algo nos aproximou, é um exemplo disso. Então, Sim. parceiro não é aquele que tem o mimimi, o fofo. É aquele que tem a mesma dor que você, a mesma bandeira, os mesmos valores, as mesmas crenças. Adorei essa coisa do fofo. Muito, muito em voga ultimamente. Nesses minutinhos finais, eu vou colocar algumas questões aqui que o pessoal pontuou e vou deixar os últimos minutos para você. O Cadu coloca, às vezes, é mestre dos magos, sim, do nada o bicho some pelo mundo. A última vez que foi visto em algum aeroporto. A Nete coloca, quebre o elo em você da fofoca. Quer dizer, você mesmo tem que quebrar esse elo. O Cadu coloca, quero ver o Jorge no BBB. O Firmino coloca, conheço tanta gente assim. Eu também, Firmino. Perfeito, Salazar coloca. A Ana Paula faz uma pergunta, e aí gente, infelizmente, eu vou finalizando com a pergunta da Ana Paula e vou pontuando algumas questões. Esse tipo de pessoa poderia ser toda contida, né, na verdade, como transtorno de personalidade? Guarda aí a resposta, tá? Porque eu vou só pontuar o que o pessoal falou depois. A Anete coloca, muito bom, anjos canceladores, detratores. O Marcelo coloca, é o arquétipo do mestre dos magos, que mantém as crianças no limbo. E, às vezes, o Vingador ou o Capitão Gancho são frutos de uma visão distorcida da realidade, parecem inimigos, mas não são. O Rodrigo coloca, quem não gosta do Jorge, bom sujeito não é. A Márcia coloca, traz o Jorge novamente no segundo episódio, ele tem mais coisa para contar. Com certeza, só vai depender da agenda dele, que é muito difícil. A Andréia, pior que os detratores são os inimigos. Excelente live, muito obrigada, a mamãe coloca. A Andréia coloca, precisamos de mais dicas, queremos outras lives, traremos o Jorge de novo. A Márcia coloca, os aliados não se encontram em qualquer lugar. A Nete coloca, Jorge, já estou te seguindo, você é um grande mentor, quero te conhecer, estou pasmo, você fala de coisas que aprendemos ao longo da vida numa live. O curso Mapeamento do Poder é um divisor de águas, diz Márcia Ribeiro. Então, vamos voltar lá na pergunta para a gente finalizar, Jorge? E aí, se você quiser, nesses minutinhos finais, para a gente não deixar o Instagram derrubar a gente, deixa eu só conferir aqui, faltam 4 minutinhos, tá? Vai dar tempo. A pergunta é a seguinte, deixa eu só voltar aqui na pergunta. Oh, meu Deus! Esse tipo de pessoa poderia ser tida como transtorno de personalidade? E aí você pode finalizar falando um pouco desse teu curso, se está com curso aí na internet. A gente vai ter aí 3 minutinhos para falar, mas dá tempo. Tá bom. A última dica, meus queridos, mapeamento de poder preserva relacionamentos, porque tem pessoas que querem nos manipular e é patológico. Na hora que você entende essa pessoa que está do teu lado, que ela tem um viés manipulador, você passa a compreender quem é esta pessoa. Então, o mapeamento de poder não é ataque, é defesa emocional. Então, essa é a nobreza que existe no mapeamento de poder. Tá? Seguramente, eu, assim como Karina, vou divulgar essa live no meu canal, no YouTube. Eu vou divulgar o canal da Karina também. Eu agora estou me posicionando melhor nas redes sociais. Existe um curso em EAD, algumas pessoas já fizeram. São 30 aulas pré-gravadas, enfim. Isso pode ser acessado pelo meu site, que eu vou divulgar depois, www.jorgepinheiro.com.br. Todos os meus produtos e serviços estão lá. Mas só para fechar, o estado da arte que eu estou lançando agora são mentorias individuais. Algumas pessoas aqui já passaram por isso. E eu estou montando agora, começa em março, ainda tem vaga, são poucas, mentorias individuais em que a gente faz o mapeamento de poder de maneira individual. Mas vamos manter contato para divulgar tudo, né? Não vai morrer aqui. Eu também quero divulgar
qualidade de vida? Claro que não vai morrer aqui, muito pelo contrário. Esse é o primeiro momento de 2021, do começo de um novo projeto que eu e o Jorge vamos estar alinhando aí durante esse primeiro semestre, para a gente poder conciliar poder e qualidade de vida no trabalho. A gente tem muitas outras coisas para falar. Eu recebi perguntas sobre assédio, mas quem já passou pela situação de assédio, que é uma das coisas que eu sempre falo muito, as dicas do Jorge, com certeza as dicas foram fundamentais para que você reconfigure a sua vida nesse sentido e melhore o teu estado emocional e se blinde emocionalmente desses vampiros. Eu quero agradecer ao Jorge pela participação, por ter conseguido um horário nessa agenda tão concorrida, graças a Deus. E eu quero agradecer a todo mundo que está participando, os meus seguidores, sigam o Jorge, os seguidores do Jorge que quiserem conhecer meu trabalho, Cari Showa, e participem. Semana que vem, nós vamos trazer um professor que vai falar um pouco, abrindo aí os trabalhos do mês de março, vai falar um pouco sobre as mudanças do mercado de trabalho no âmbito dos cursos técnicos, ou seja, como esses meninos e essas meninas estão se preparando para o mercado de trabalho e mais. Por que tem tanta gente que está desistindo de fazer faculdade e optando por fazer curso técnico? Será que é porque é mais barato? Será porque é mais rápido? Ou será porque o mercado está pedindo esses profissionais e a gente não imagina isso? Então a gente vai receber um professor que vai falar um pouco sobre isso. E no mais, eu quero agradecer muito a todo mundo que participou. Tivemos uma live super interessante, super inteligente emocionalmente e que com certeza vai melhorar muito a nossa qualidade de vida no dia a dia, não só profissional, mas também no pessoal, por que não? Porque essas dicas são valiosíssimas. Sigam o Jorge, façam o curso. Gente, ele é demais. Jorge, mais uma vez, muito obrigada. Espero que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente 2021, com muita saúde e principalmente jorgepinheiro.com.br. Qualquer coisa, manda um direct para mim, manda um direct para o Jorge, a gente responde qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente espera vocês. Eu, toda semana, o mundo do trabalho mudou e agora? Para muita gente que não pegou, compartilha, assiste do começo que vale a pena e mais. Se você ainda não entendeu por que tudo isso que a gente falou hoje tem a ver com mercado de trabalho, se liga, as dicas valem muito a pena. Talvez amanhã o seu dia seja muito diferente. Assista a live toda. Um beijo grande. Tchau, Jorge. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.